A história começa com um garoto acordando no meio da noite. Ele ouve gemidos vindos do quarto de sua mãe, no cômodo ao lado. Intrigado, ele sai da cama e caminha cautelosamente para verificar o barulho. Mas os ruídos param abruptamente e ele vai para a sala de estar. O garoto percebe que a TV está ligada, mas não há nada além de estática na tela. Ele a desliga e decide voltar para a cama, quando de repente vê uma misteriosa luz vermelha vindo de um cômodo aparentemente vazio nas proximidades. Aterrorizado, o garoto corre para o quarto da mãe e bate freneticamente na porta, mas uma mão suja de sangue o alcança do outro cômodo. A cena então muda para uma noite de neblina no campo. Uma figura escura se aproxima de uma lanchonete local, carregando um balde cheio de carne crua. Lá dentro, ele vê um grupo de 5 policiais descansando após um longo dia de trabalho. Eles conversam em voz alta sobre futebol e fazem apostas sobre os próximos jogos. Enquanto isso, a figura misteriosa caminha até a entrada dos fundos do restaurante e entrega o balde a um garçom. Este imediatamente começa a trabalhar e a cortar a carne para o próximo pedido. De volta à lanchonete, o grupo pede ao amigo Seifi para participar das apostas, mas ele reclama de dor de cabeça. O restante do grupo o ignora e continua a conversar sobre assuntos que vão desde sexo até outros assuntos. O agente Yavuz conta uma história absurda sobre seu encontro com uma prostituta atraente, apenas para descobrir que, na verdade, era um homem. Os outros agentes, incluindo o agente novato Arda, riem quando Yavuz se gaba de ter feito isso de qualquer maneira. Quando o garçom traz a refeição, ele se junta às risadas da história de Yavuz, mas isso só ofende Yavuz, que acredita que o garoto está zombando de sua sexualidade. Ele começa a repreendê-lo, apesar de seus amigos tentarem acalmá-lo. Enquanto isso, Seifi fica cada vez mais enjoado e corre para o banheiro para vomitar. Ele tenta se recompor quando, de repente, percebe um sapo na saboneteira. Cansado da situação, seu superior, Renzi, incentiva Yavuz a bater no garçom e resolver a questão. Os dois se enfrentam em uma luta brutal e Yavuz esmurra impiedosamente o garçom, que cai no chão. Enquanto isso, Seifi olha para o seu reflexo no espelho e, de repente, solta um grito arrepiante. O barulho atrai a atenção do grupo, que corre para ajudar o colega doente. Mais tarde, Seifi sai do banheiro, aparentemente calmo, e reitera que poderá dirigir naquela noite. Enquanto dirige, Seifi ainda está suando por causa do incidente no banheiro, então ele sintoniza uma música alegre no rádio. O plano funciona e todo o grupo começa a cantar, melhorando o clima. Mas o momento de diversão é abruptamente interrompido por um pedido de socorro, solicitando reforços em um bairro próximo chamado Inseagak. Seifi conhece bem a área e afirma com confiança que sabe o caminho. No entanto, ele se lembra de histórias perturbadoras da infância sobre Inseagak. O grupo continua por uma estrada estreita e escura, mas logo percebe que se perdeu. Para piorar a situação, o rádio de repente fica mudo e perde o sinal. De repente, Seifi bate em um homem, fazendo com que a van caia em um rio próximo. A cena então muda para a nova agente Arda, sentada com Renzi em uma mesa de restaurante. Os outros agentes também estão na sala, mas estão assistindo a um programa de televisão. Arda conta a eles que seus pais gostam muito de sonhos e que seu pai sonhou com seu nome antes mesmo de ele nascer. Em seguida, ele confidencia um segredo a Renzi, mas insiste que isso deve ficar entre eles. Arda conta uma lembrança de infância de seu amigo Koskun, que afirmava ter visto a alma de seu pai deixar o corpo quando ele morreu. Os dois amigos então fizeram um pacto. Quem morresse primeiro apareceria como um espírito sem assustar o outro. Depois disso, eles se despediram um do outro e seguiram caminhos diferentes. Naquela noite, Arda se sentiu inquieto por algum motivo e teve dificuldade para dormir. Quando finalmente conseguiu, teve um sonho em que estava cercado por uma multidão de pessoas desconhecidas. De repente, Koskun emergiu da multidão e pegou sua mão. Ele pediu a Arda que não tivesse medo, assegurando-lhe que ele era Koskun. Naquele momento, Arda acordou do pesadelo, mas logo percebeu que ainda estava sonhando. Ela ouviu gemidos vindos do quarto de sua mãe e foi verificar. Arda queria entrar, mas os ruídos pararam abruptamente, como se as pessoas tivessem desaparecido. Então ela foi para a sala de estar e percebeu que a TV ainda estava ligada. Assim que a desligou, sentiu uma presença misteriosa e viu Koskun em seu quarto. Assustado, ele correu para o quarto da mãe e bateu na porta em pânico. Naquele momento, Arda acordou e percebeu que tinha sido um sonho dentro de um sonho. Porém, no final da tarde, ela recebeu a trágica notícia de que Koskun havia morrido em um acidente na noite anterior. Arda diz que tem tido o mesmo sonho recorrente desde então, inclusive o sonho desta manhã. Ele ainda não sabe se está realmente acordado ou se ainda está sonhando. Acontece que Arda perdeu tragicamente seus pais em um acidente de carro apenas um ano depois. Portanto, ele foi criado por seu tio, que o confiou a Renzi quando ele entrou para a polícia. Renzi admite que queria dizer algo desde o dia em que se conheceram. Ele pergunta a Arda se ela vê mais alguém no restaurante além deles. Inicialmente, Arda responde os caras, mas, ao olhar em volta, percebe que não há mais ninguém.
De repente, Arda vê uma misteriosa figura encapuzada por perto. Então Renzi revela que é a primeira vez que alguém além dele vê essas coisas. Nesse momento, começa a chover sangue do teto e também de sua mão, e uma mão ensanguentada o alcança. Arda se afasta rapidamente e acaba caindo em uma piscina de água. Enquanto Arda flutua no abismo, um par de mãos gigantes aparece e o puxa para fora. Ele acorda de repente na margem do rio, imediatamente após o acidente. Os colegas de Arda o ajudam a se levantar, mas a van está presa, deixando-os encalhados. Felizmente, alguns moradores locais chegam bem a tempo de ajudá-los. Os policiais retornam à estrada para procurar o homem que eles acham que atropelaram. Mas, para a surpresa deles, não há sinal do corpo. O grupo então se depara com um grupo de moradores estranhos carregando sapos. Renzi pergunta que lugar é esse, e um morador local responde, Inseagak. Eles pedem ajuda a um morador local e acabam chegando a um prédio abandonado assustador com um carro de polícia vazio do lado de fora. Enquanto isso, Renzi percebe que Arda está visivelmente angustiado e o tranquiliza, dizendo-lhe que ele tem a chave para desvendar esse estranho mistério. O restante dos policiais entra no prédio, enquanto Seifi tenta usar o rádio do carro de polícia vazio. No entanto, ele descobre que o rádio não funciona e, nervoso, se junta aos outros dentro do prédio. Os policiais logo são tomados por um forte mau cheiro e se deparam com vários talismãs perturbadores, alguns até amarrados com carne crua. De repente, eles ouvem batidas repetidas na parede e vão dar uma olhada. Ao entrar, ficam surpresos ao encontrar um policial da equipe anterior. Ele está sozinho e bate a cabeça repetidamente contra a parede. Os outros tentam conversar com ele e perguntar como ele acabou assim, mas ele permanece em silêncio e visivelmente angustiado, apontando para outra sala. Por fim, eles decidem pedir a Seifi que o leve de volta ao seu carro por segurança. Os outros continuam a investigar e, espiando por cima da grade, encontram vários andares abaixo. Em outro lugar, enquanto Seifi continua a explorar o prédio para sair, ele encontra uma sala suja com caixas. Ela acende sua luz, revelando mais pessoas banhadas em sangue, vendadas e acorrentadas por todo o local. Isso atrai a atenção das pessoas estranhas, que correm em sua direção e o arrastam para a escuridão. Do outro lado, o grupo avança cautelosamente pelo que parece ser uma descida ao inferno. Logo se deparam com uma sala com velas acesas e símbolos estranhos nas paredes, que parece ser um local para rituais. Também há vestígios de sangue literalmente por toda parte. Antes que o grupo possa perceber o que está acontecendo, uma figura encapuzada aparece de repente atrás de Apo e o golpeia na cabeça com um porrete. Yavuz testemunha o fato e grita, chamando a atenção das mulheres que estavam por perto. Os policiais são perseguidos por dezenas e centenas de criaturas encharcadas de sangue. Enquanto isso, Arda e Renzi se perdem de vista e se separam. Arda tem uma visão em que misteriosamente se encontra na casa de sua infância. Ele vê seu eu mais jovem e o chama, mas uma figura o alcança por uma porta. A criança entra e desaparece no quarto quando a porta se fecha. Quando a visão desaparece, Arda e o resto do grupo se veem subitamente acorrentados em uma masmorra. Depois de um tempo, o líder do culto, conhecido como Baba de Fader, desce as escadas com um símbolo de chave na testa. Ele diz de forma enigmática que o inferno não é um lugar, mas sim algo que vive dentro de cada um de nós. Baba também faz um discurso confuso sobre como ele guiará o grupo em sua jornada. Ele então se aproxima de Apo semiconsciente e arranca sua camisa para revelar uma linha de pontos em sua barriga. Em seguida, ele arrasta as mãos pelos pontos e estripa Apo com as próprias mãos. Os outros policiais observam horrorizados os intestinos de Apo se espalharem pelo chão e ele morre logo em seguida. Baba declara assustadoramente que a morte não é o fim, mas um ciclo destinado a se repetir infinitamente. Frustrado, Yavuz confronta Baba e o repreende por desobedecer à lei, mas Baba afirma calmamente que a autoridade humana não funciona aqui. Ele então canta em uma língua estranha para realizar um ritual. Baba pede a Yavuz que aceite suas crenças, antes de esfaqueá-lo nos olhos com uma faca sagrada. Os demais oficiais ficam horrorizados, mas não podem fazer nada além de gritar em desespero. No final do ritual, Yavuz tem os olhos vendados, como os outros membros da seita. Depois de terminar, ele desaba repentinamente no chão e uma tarântula sai de sua boca. Depois disso, Baba se aproxima de um Arda aterrorizado e marca sua testa com sangue. Ele então agradece a Renzi por ter cuidado de Arda e afirma que o garoto agora está pronto para abraçar seu destino. Em uma reviravolta arrepiante, Baba corta impiedosamente sua faca na garganta de Renzi. Arda observa horrorizado o sangue jorrar do ferimento de seu mentor e, de repente, tem outra visão. Ele vê Renzi caído gravemente ferido no chão do restaurante e corre em lágrimas para o seu lado. Em seus últimos momentos, Renzi passa uma chave misteriosa para Arda, que a retira do ferimento em seu pescoço. Baba se aproxima logo em seguida, mas Arda usa a chave para esfaqueá-lo na testa. Como um ato final de vingança, Arda se liberta e esmaga brutalmente sua cabeça com um banquinho sagrado várias vezes.
Em seguida, ele sai correndo do prédio depois de acabar com o reinado maligno de Baba de uma vez por todas. Arda vê uma van se aproximando e tenta desesperadamente pará-la. Infelizmente, a van bate nele e acaba caindo em um rio próximo. Em uma reviravolta chocante, descobre-se que a van era a mesma em que eles estavam viajando antes e que Arda era o homem com quem Seifi havia batido. Acontece que eles já estavam presos em um ciclo de tormento e que o lugar para o qual se aventuraram poderia ser nada menos que o inferno. Se você gostou do vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal.